O empate em 0 a 0 do Internacional contra o Cruzeiro no estádio do Mineirão pode sim ser considerado um bom resultado, principalmente se a gente levar em consideração o contexto da partida. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Inter teve um jogador expulso. No segundo tempo, pressão total do Cruzeiro, que jogando em casa buscava o seu resultado. Um pênalti contra o Internacional foi marcado. E aí brilhou a estrela do garoto. O goleiro Antony, terceiro na hierarquia colorada, que ganhou a oportunidade de começar jogando pelas ausências de Rocher e de Fabrício, foi o nome da partida. Ele garantiu o ponto importante em Belo Horizonte, pegando inclusive pênalti e fazendo outros milagres durante o jogo. Nesse vídeo, a gente fala sobre o empate colorado no Mineirão, pelo placar de 0 a 0, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. O Inter empatou em 0 a 0 contra a equipe do Cruzeiro. Um empate que é, sim, um ótimo resultado. Não seria de maneira alguma um resultado ruim empatar com o Cruzeiro no estádio do Mineirão. É um ponto importante conquistado fora de casa. Mas se a gente observar o contexto da partida, se a gente observar o que aconteceu durante os 90 minutos, esse ponto ele fica bem mais valioso. E é esse contexto que a gente vai explicar aqui. O contexto de um time escalado pelo Roger Machado, que teve novamente os seus problemas. Durante o começo da partida, os primeiros 30 minutos do jogo, o Inter já apresentava algumas dificuldades contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele era melhor do que o Internacional. Ficou clara a falta que faz o Alan Patrick. O Roger repetiu a escalação do jogo contra o Cruzeiro no fim de semana, com exceção do goleiro, que não foi possível. Ele não teve, o Rocher colocou o Antony para jogar, mas o Inter não conseguia manter posse de bola, o Inter não conseguia construir uma jogada ofensiva, o Inter não conseguia pensar o jogo, o Borré estava ineficiente, Gabriel Carvalho e Bruno Tabata estavam sumidos da partida, Wesley tentava, era uma grande usina para acender um fósforo, o Inter era pior do que o Cruzeiro no primeiro tempo. E via o Cruzeiro crescer no jogo e criar as suas chances. Mas aí vem o lance capital da partida, porque aos 31 minutos de jogo, Rocher foi expulso. O zagueiro uruguaio, que havia dado uma entrada minutos antes no Matheus Pereira, levado o cartão amarelo, ele abre o braço e acerta o rosto do Caio Jorge. E o Bruno Arleu de Araújo dá o cartão vermelho direto. Eu não achei um lance para cartão vermelho direto. Mas, de qualquer forma, ele já tinha amarelo. Então, assim, acho que nem vale a reclamação, porque era lance para amarelo. O árbitro deu o vermelho direto, mas era lance para amarelo, e mesmo que fosse o amarelo, o Rocher seria expulso. Então, do ponto de vista de impacto da partida, não teria o que ser feito. O Rocher, de fato, errou ao entrar daquela maneira, mesmo já tendo um cartão amarelo, e o Inter, aos 31 minutos de jogo, ficou com um jogador a menos, o que, obviamente, desmantelou a estratégia do Internacional, que já não estava dando certo ali. O Roger tira o Gabriel Carvalho para colocar o Vitão e restabelecer mais um zagueiro, e a partir daí o desenho do jogo é outro. O Inter não consegue jogar, o Inter não dá um chute a gol no Cruzeiro, porque já não tinha força ofensiva para isso e porque tinha um jogador a menos. E a partir deste momento, o que se desenhou foi um cenário do Inter perdendo a partida de maneira natural, porque já era pior do que o Cruzeiro, tinha um jogador a menos e não tinha forças ofensivas para atacar. O Inter se segura no primeiro tempo. O Cruzeiro tenta pressionar e aí, méritos para a defesa do Internacional. O Vitão, ele não ser titular do Inter é um crime, porque ele é muito bom zagueiro, ele entra e toma conta do sistema defensivo, faz uma ótima partida junto com o Gabriel Mercado. Bernabé e Bruno Gomes corretos do ponto de vista defensivo, sem inventar, pararam de subir, o Inter montou duas linhas de 4 bem pertinho da área, estacionou o ônibus e deu obrigação para o Cruzeiro, que também não conseguiu criar muito no primeiro tempo. E aí na segunda etapa, o Roger muda. E quando ele muda no início da segunda etapa, ele tenta criar uma alternativa ofensiva para o Internacional, que é, ele tira o Wesley, coloca o Valência, ele tira o Thiago Maia, que teve um problema no joelho, coloca o Rômulo, mas ali muito mais por uma questão física mesmo, uma questão clínica, e ele tira o Tabata e bota o Bruno Henrique lá na ponta direita. E dessa forma, o que ele faz? Ele faz um 4-3
ou 4-4, porque o Borré passou a recuar nessa linha de 4, nessa segunda linha de 4. Mas quando o Inter tinha a bola, o Borré encostava no Valencia, se tornava um 4-3-2. E aí a ideia era balão pro Valencia segurar a bola e tentar uma combinação com o Borré para decidir o jogo, porque são dois jogadores talentosos. Só que a gente sabe, o Valencia e o Borré, eles não estão numa boa fase técnica. E o Inter, com isso, não conseguiu criar nada. A partida do Valencia, ela foi muito ruim, também do ponto de vista de entrega. A gente viu o Valencia troteando em campo, o Inter tendo um a menos. O Valencia sequer tentando demonstrar alguma intensidade, alguma indignação. Ele troteava até para marcar, eu achei o Valencia absolutamente disperso nos momentos decisivos da partida, onde era necessário apertar um pouco mais a marcação. Já o Borré, não. O Borré foi aquilo que ele está sendo. Intenso, voluntarioso, marcou muito, desarmou muito, mas ofensivamente não conseguiu criar muita coisa. Ninguém do time do Inter conseguiu criar muita coisa. Mas mesmo o Inter não criando, a ideia era se segurar. E aí o Cruzeiro martelando, não conseguia fazer o gol graças ao nome da partida. E aí aqui eu começo a falar sobre o espetáculo de goleiro que foi Antony nesta noite no estádio do Mineirão. Ele já havia feito 3 defesas importantíssimas, defendendo finalizações importantes dos jogadores do Cruzeiro com segurança, encaixando, não dando rebote, se posicionando muito bem. E aí vem o lance, que é um pênalti cometido pelo Ener Valencia, que eu até achei duvidoso, porque a bola bate no joelho do Ener Valencia, mas a arbitragem disse que depois de bater no joelho, bateu na mão. Eu fiquei com minhas dúvidas, mas no VAR o Bruno Arleu de Araújo marcou o pênalti, que o Caio Jorge bate e o Antony defende. E aí no rebote do pênalti, a bola sobra para o Matheus Pereira e o Antony faz um outro milagre, uma bola no ângulo e que ele se estica todo para fazer a defesa. E mais outras defesas ainda até o final do jogo fizeram com que o Antony se tornasse o cara da partida, o nome do jogo e o jogador que garantiu o ponto importante no estádio do Mineirão para o Internacional. O Inter empatou no Mineirão graças a Antony, que pegou o pênalti, que fez milagres e que segurou o ataque do Cruzeiro em um momento onde o Inter estava completamente acuado na partida com um jogador a menos. Se a gente for falar de tabela, o Inter consegue um ponto importante. Nesse momento, o Inter é o 11º colocado e empata em pontos com o Atlético Paranaense, que é o 10º colocado. O Inter, por exemplo, passa o Criciúma, que era o 11º. O Inter consegue subir uma posição com esse empate em BH e encosta no 10º colocado para, quem sabe, entrar na página de cima da tabela. Um empate importante para o Inter, que pelo contexto se torna ótimo, e principalmente pelo contexto de fazer com que um goleiro jovem, 22 anos, criado na base do Internacional, tenha esse destaque todo. Palmas para Antony, que garantiu um ponto fundamental lá em BH. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!